para a gente começar a projetar, compartilhar tela. Aqui. Vocês estão vendo minha tela? Sim, profe. Sim. Certo. Você viu que chique meu fundo? Eu vou apresentar o telejornal hoje. Hoje vou apresentar o telejornal. Em Curitiba não chove. Há muito tempo. Chiquérrimo. Ô, prof, Então, tem que dar boas notícias, né? Chuva, pelo amor de Deus. se for climáticas, eu não tenho boas notícias climáticas para dar. Eu tenho notícias gostosas só de gastronomia funcional no esporte, porque do clima, pelo amor de Deus, não chove nunca mais nessa terra. Gente, lembrem, vamos lá, desenferrugem. Segunda-feira a gente estava falando de alguns alimentos e a gente parou na pimenta caína. Eu me lembro, era na pimenta caína. Então, continuando a aula anterior, e vocês já têm no WhatsApp e também lá no portal da Positivo, a aula 2, né? Que é a aula de hoje, que é uma aula de propósito mais curta, porque, claro, a gente nem terminou a aula de segunda-feira. E a gente parou no açafrão da terra. Quem quiser falar, fica à vontade. No chat também, tá aqui aberto, eu tô conseguindo ler vocês. Vocês viram que lindo meu fundo azul aqui? Pena que ele parte eu na metade, ó, não dá para mover muito assim, que ele corta um pedaço da pessoa. Vamos lá, galera. O açafrão da terra é uma das raízes mais benéficas para a saúde humana. De fato, vai muito além da esportiva. A esportiva se apropria disso pela questão da melhora na frequência cardíaca. Então, vamos lá. Não vai acreditar em quem te disser que açafrão da terra é queimador de gordura, né? Isso é uma bobagem. Burn, né? Não existe isso, um alimento do tipo fat burn. O açafrão e a pimenta e o gengibre e a canela são aquilo que chamamos de alimentos que ajudam a aumentar a frequência cardíaca. E o que você vai fazer com essa frequência cardíaca aumentada? O que você quiser, né? Então, não vai queimar gordura, não é essa a proposta, de fato, não dá para pensar em queimador de gordura. Agora, claro, quando a gente estimula o nosso cardiorrespiratório de trabalhar, a musculatura cardíaca, né, que é uma musculatura estriada, em determinada frequência média de ritmo cardíaco, a gente sim está promovendo a quebra de molécula de triacilglicerol, portanto, a quebra de gordura. Então, por isso, os exercícios do tipo HIIT, eu vou pôr no chat. Por isso, os exercícios do tipo HIIT fizeram tanto sucesso nas academias, porque eles têm como proposta um intenso desempenho físico em curto período de tempo, fazendo com que a frequência cardíaca fique numa zona, e essa zona diferencia de quilo corporal para homem e para mulher, de biotipo corporal, claro, uma pessoa de 60 quilos tem um biotipo corporal totalmente diferente de uma pessoa de 1,90 de altura e 100 quilos, é bem diferente isso. Então, a zona de... Prof, Pode falar. desculpa atrapalhar você. Você poderia, por gentileza, liberar a entrada da Isabel? Claro, lógico. Se você não me avisa, eu não acho isso mesmo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aqui. Achei. Ok, estão vendo de novo o slide, né? Tá aparecendo de novo. Então... Eu não. Não, profe, ainda não. Pera lá. Quando eu liberei a entrada delas, eu interrompi o compartilhamento, pelo jeito. Foi. Agora sim. Então, esses exercícios tipo HIIT têm essa proposta, queima de gordura. E, claro, tem alguns alimentos que podem beneficiar para que o indivíduo chegue nessa frequência cardíaca média, que a gente chama. O que isso quer dizer? O exercício não pode ser extremamente fraco, como uma caminhada, ele não queimará gordura, ele vai ser bom para condicionamento físico, eventualmente para fôlego e para distração, mas ele não vai promover queima de gordura. E um exercício extremamente intenso, muito puxado, ele vai queimar gordura, mas a gente não consegue em longo prazo, né? A gente não consegue
correr na nossa velocidade máxima por mais do que 40, 50 segundos, né? Nós não conseguimos fazer isso. Por isso que provas de tiragem curta, né? 100 metros rasos, 200 rasos, são provas de curtíssima duração. É a capacidade que o ser humano tem de estar em sua velocidade máxima em curto período. Porém, modalidades em que a gente consegue desenvolver em longo período de tempo e numa velocidade que mantém a frequência cardíaca em torno de 160 a 180 batimentos por minuto, eu digo em torno porque sim, isso varia de indivíduo para indivíduo, de acordo com a frequência em repouso daquele indivíduo, de acordo com quilo corporal mesmo. A gente consegue queimar gordura nessa etapa. E alguns alimentos são benéficos para elevar um pouquinho a frequência cardíaca, para tirar a gente da preguiça, vamos falar de forma vulgar assim, né? O açafrão da terra é um desses alimentos. Ele também pode ser chamado de cúrcuma, você sabe, pela própria coloração dele, ele é rico em beta-caroteno, a cor laranja, amarela, forte, confere um grande potencial de vitamina A, na forma de beta-caroteno, que é pigmento, né? Pigmento colorido. Com todo aquele efeito na pigmentação de pele, então aquele efeito do bronzeado que a gente encontra na abóbora, na cenoura, no mamão, nas abóboras várias. Só não acaba não sendo benéfico para pigmentação de pele porque a gente ingere muito pouca quantidade, né? Então acaba não sendo útil isso na questão estética. Então, é responsável por essa coloração dourada, a alfa-crocina, que protege as células nervosas e promove regeneração nervosa. Essa substância funcional, a alfa-crocina, é protetiva do sistema neurológico. Entre os vários benefícios do açafrão, sim, ele é antisséptico, inclusive ele sempre esteve presente na medicina alternativa de várias culturas, não somente indígena, mas de medicinas alternativas de diversas culturas. A cúrcuma sempre esteve presente como anti-inflamatória, como asepsia, né? Para limpar o local ferido. Antioxidante, claro, tudo que tem beta-caroteno acaba sendo antioxidante. E claro, né, gente, tudo que é anti-inflamatório e antioxidante vai ajudar a inativar radical livre, a impedir que substâncias tóxicas acabem indo até o sistema nervoso central, então melhora esse fluxo sanguíneo e, portanto, vai acabar tendo essa ação antidepressiva. Então, sempre que você lê essa expressão antidepressiva, pense de que origem que vem essa ideia, né? Por que antidepressiva? Porque melhora a resposta circulatória a tudo que chega lá no sistema nervoso central. Se a gente impedir que subprodutos, resíduos ruins de quebras de cadeias químicas cheguem até a cabeça, a gente vai impedir que isso acabe alterando a produção de endorfinas, a produção serotoninérgica e, portanto, acaba tendo uma ação antidepressiva. É fonte de vitamina A, claro, beta-caroteno, assim como ácido fólico, riboflavina, que é a chamada B6, e vitamina C, essencial para a boa saúde. Lembrando que só vou poder aproveitar a vitamina C se utilizar na forma de raiz, né? O açafrão da terra já seco, desidratado, a vitamina C já foi embora há muito tempo. Eu achei essa figurinha super simpática, achei legal colocar ela, para que a gente entre no assunto um pouco da aveia. Gente, não sei se vocês curtem aveia, um baita alimento, um dos alimentos mais completos que temos, e a vantagem da aveia é que você consegue combinar em preparações doces ou salgadas, então eu vejo uma versatilidade desse ingrediente do ponto de vista da gastronomia, mas observe os diferentes aspectos, as diferentes formas que ela se apresenta, o floco grande, né? Observe lá, a quantidade calórica é praticamente igual em qualquer forma de apresentação, mas a quantidade de micronutrientes pode variar. O floco grande, ele é tão fibroso que a minha capacidade absortiva dele é muito menor. Então, eu vou acabar jogando muito mais fora flocos de aveia nas fezes. E se eu pretendo ter esse benefício da aveia, a ação de fibra insolúvel que ela tem, devo optar, portanto, pelo floco grande na ingesta. A farinha de aveia, onde eu tenho ela bem micronizada, né, diminuída, observe que caloria tem mais. Claro, né, gente, eu tenho menos espaço de ar, né? Eu tenho mais caloria na farinha do que no floco, claro.
eu tenho muito menos espaço de ar na farinha concentrada. Observe que tem a mesma quantidade de proteína, a mesma quantidade de fibra, apesar de que, lembre lá, aveia é item, é produto com fibra solúvel e insolúvel. A insolúvel passará inerte pelo nosso intestino. A solúvel, não. A solúvel será solubilizada pelos líquidos digestivos e líquidos do intestino delgado e afetará a minha microbiota intestinal, afetará positivamente. Então, são benefícios por razões diferentes, a presença de fibra solúvel e insolúvel. E o farelo de aveia, olha lá, o que é o farelo? É a aveia juntamente com a capa do grão moída, muito moída. Então, ela tem um pouquinho menos de caloria, claro, tem capa do grão que é insolúvel, diluído junto, mais proteína e mais quantidade de fibra. Então, acaba sendo a melhor opção do ponto de vista nutricional. Do ponto de vista do preparo gastronômico, não necessariamente, né? Depende do que eu quero obter como produto final. Mas só para trazer essa fala da aveia. Lembrando que a aveia é super nutritiva, mas ela é indigesta, não deve ser preparada no pré-treino, aqui específico para nós aqui da esportiva, porque ela é muito chata, a digestão dela dá muito trabalho devido ao excesso de fibra que tem no alimento. Aqui tem uma receita de hambúrguer que a gente vai fazer, que vai whey protein. Esse hambúrguer é vida louca, gente. Muito bom esse hambúrguer. E a gente pode fazer, eu previ na aula prática, que a gente faça ele vegano, obviamente daí sem a carne moída, e a gente vai usar quinoa. Aí tem uma versão tipo tabule também, que a gente faz com a quinoa. Não sei se vocês já fizeram tabule de quinoa em outra aula prática. Ou sei lá se fizeram aula prática, né? Já estou por fora, o que vocês conseguiram fazer nesse meio tempo. Mas nós vamos fazer esse hambúrguer funcional de baixa caloria com carne e a versão vegana também. Não fizeram nada, né? Que droga, né? Achei que algumas, como o curso dura 2 anos, né? Achei que algumas vocês tinham feito, né? De algum jeito. Então, essa receitinha tá aqui desse hambúrguer funcional. E a gente vai fazer na aula prática. Outra receita que nós vamos fazer é esse salgado maromba vegano. Eu coloquei no finalzinho da aula 1, né? Algumas receitinhas que nós vamos desenvolver. Era a ideia que a gente terminasse a aula passada falando disso. Então, era 2 anos. Não sei agora se é 2 anos, agora você me pegou na dúvida. Eu já dei aula nos 2 anteriores, nas 2 turmas anteriores, e o curso parecia ter mais módulo. Um só? Ah, tá, então é um só. 2 anos é o de gastronomia. Não, e também eu acho que os módulos eram bem espaçados, por isso que durava 2 anos. Eu acho que agora a Positivo deixa os módulos mais pertinho um do outro. Antes era um módulo por mês. Um por mês, uma matéria por mês, porque tinha muita gente que morava fora de Curitiba, vinha do interior de Santa Catarina, e daí o módulo era um por mês só. Daí o curso durava 2 anos mesmo. Era bastante. Que bom que agora deu uma enxugada. Mas o povo também ficava pagando 2 anos, né? Então não era tão bom assim. Galera, olha que legal esse salgado, que fica parecido com croquete, né? Fica bem comida de boteco, né? Ele é vegano, ele também tem essa ação de aumento de frequência cardíaca, vai pimenta do tipo tabasco. A textura dele a gente obtém graças à couve-flor cozida, mas a gente pode variar essa receita. Então, pode ser cenoura ralada? Pode ser batata doce, se a gente quiser, parecida com a receita da coxinha fit. Pode ser. Quem já sabe fazer a coxinha fit, que é um clássico, que pode ser com batata doce ou com mandioca, é uma delícia, né, gente? Super 10. Esse salgado maromba também tem essa versão com batata doce com aipim ou com abóbora. Aqui está a receitinha dele. Nós vamos fazer também umas bolas de proteína de cacau. Poxa, deu uma desconfigurada no meu... Profe, disculpa, tengo una pregunta de la avena. Más, como no soy nutri, tengo esa dúvida. Y es, la avena después se puede convertir como en una especie de carbohidrato. Sim, e não é de baixa caloria. Então vamos lá, a aveia é calórica, mas aí que tá, nós não podemos ser píssicos, né? Tudo tem caloria e não tem problema que tenha, né? Tá.
precisamos ser tão apegados em alimentos exclusivamente de baixa caloria. Não precisa ser essa a ideia. Então, a aveia é um carboidrato calórico. Sim, ela tem traços de glúten. A aveia não é totalmente isenta de glúten. Mesmo que ela não seja beneficiada na mesma indústria onde o trigo é beneficiado, que seria uma eventual contaminação cruzada com glúten, ainda assim a aveia possui glúten na composição. Mesmo que seja tomado todos os cuidados na linha de produção para que ela não se envolva com alimentos à base de trigo. Sim, tem as mesmas 4 quilocalorias por grama que eu encontro no trigo branco, no centeio, 4 calorias por grama de produto, 4 quilocalorias por grama, como qualquer outro carboidrato, isento de gordura. E a gente não tem que sofrer com essa informação. Mas de ahí es más interesante, entonces, pues, obvio, comer avena que farina blanca. Toda a vida, sem dúvida. Sí. Sin duda es más... Son como las elecciones que se hacen. Las elecciones, sí. Não entendi o que você perguntou, mas sem dúvida é mais vantajoso optar do que qualquer outra da família dos farináceos. Ok, obrigada. Com certeza. E vamos lá, hoje em dia nós temos tantas opções de farináceos bons, né? Nós podemos fugir tanto do trigo branco, do trigo integral, do centeio. Hoje a gente tem a farinha de arroz, a farinha de linhaça, a farinha de banana, que também é uma outra forma de amido, não precisa ser só na forma da biomassa, a farinha de quinoa, a farinha de amaranto, tanta farinha bacana que a gente pode variar os nossos pães, os nossos cookies, os nossos mingaus, né? Tantas variações interessantes, e a aveia é uma delas, não desconsidere, e ela o fato dela ser laxativa, ela é muito boa, principalmente para pessoas com intestino muito obstipado, então acaba sendo muito, muito bom. E vou dizer, queridos, quando a gente faz uma ingesta muito alta em proteína, prende muito o intestino, né? Uma dieta tipicamente proteica possibilita uma ultra absorção da água, né, do intestino, do lume intestinal. A gente absorve toda a água do intestino. Por isso que quem suplementa demais com whey protein, por exemplo, sempre se queixa de gases, de dor e de intestino às vezes muito preso. Olha lá, uma boa saída é fazer uso da aveia para compensar, né, o intestino tão preso. A gente vai fazer uma torta de frango também com batata doce, todas elas receitas de esportiva, eu imagino que foi isso que vocês vieram buscar nessa disciplina. Então, eu tenho receitas que não têm essa proposta, que são receitas mais funcionais, com antioxidantes, mas elas não têm esta proposta esportiva. Então, a gente pode trocar figurinhas de outras receitas, tenho receitas de sopas funcionais sensacionais, de comida para criança, de ravioli recheado, tudo funcional. Inclusive com vísceras, coisas que as pessoas não são acostumadas a comer ou não encaram comer, né, de qualquer jeito. Nas combinações, nas receitas tradicionais. Então, eu tenho muita receita funcional, que não é desportiva, que eu posso perfeitamente apresentar para vocês, quando a gente tiver chance de se ver, trocar essas receitas. Eu tenho receita minha, que eu criei, e receita que eu copio de outros chefes, assim, conhecidíssimos, que você encontra na internet. Agora, aqui eu estou, de fato, explorando só as funcionais. É linda essa torta de frango com batata doce, bem voltada para esse público mesmo. A gente vai fazer brigadeiro de batata doce também, que vai cacau, vai pasta de amendoim, e a pasta de amendoim tem uma textura gordurosa, gostosa, né? Senhora, posso perguntar uma coisa? Por favor, fica à vontade. Quem tem alergia ou não gosta, por exemplo, de consumir a pasta de amendoim, ela pode ser substituída por outra pasta? Então, existe a gente pode fazer uma lá, a gente pode com macadâmia. Porque a macadâmia, ela também é gordurosa, igual é o amendoim, e ela chega nessa textura assim.
nós podíamos fazer. É uma tendência que quem é alérgico ao amendoim também seja a outras frutas secas, sabe? A outras oleaginosas. Porque a alergia é a proteína, né? Então, tem que ver se a pessoa também não é alérgica a outras coisas. Mas se for só o amendoim, a gente faz com macadâmia. Inclusive, a gente faz farofa doce de macadâmia, que normalmente é feita com amendoim, pelas características funcionais muito superiores da macadâmia. Podemos fazer com pistache moído também. Vamos? Vamos fazer? Olha que delícia. Mas cuidado, não sei se você é o alérgico da questão, mas se é você, tá fácil, porque você deve saber se você é alérgico só a amendoim. Mas se é outra pessoa, você tem que perguntar, né? Se a pessoa já fez teste alergênico para outras oleaginosas. Porque quem é alérgico a uma coisa, a gente é alérgico a outra também. Lembrem que a alergia nunca vem sozinha. Quem é da área de saúde, não sei se tem médico, enfermeiro no grupo, mas vocês sabem, a alergia dermatológica, ela vem junto com a alergia respiratória. Então, quem tem rinite, tem coceira. Quem tem, olha lá, enfermeira, você manja. A pessoa que tem sintoma respiratório também tem sintoma de pele, de diversas alergias. Então, ninguém é só alérgico a amendoim. Infelizmente, essa pessoa normalmente ou tem rinite alérgica, ou tem sinusite, ou ela tem outro tipo de dermatite atópica gerada por frio, por roupa de lã, entende? Então, alergia, gramíneas, pólen, semente de tomate, abacaxi, soja, clara de ovo. Então, há tantos típicos alergênicos e às vezes a pessoa só descobre que é alérgico a mais esse comendo. Então, vamos fazer as variações. As mais típicas é macadâmia e pistache mesmo. Por causa da textura, que a castanha do Pará não tem a mesma textura para você chegar no produto final, né? Mas vamos fazer pasta de oleaginosas que não seja amendoim. Fica bom, fica bom. Se a pessoa não tiver preconceito com açúcar mascavo, né? Que possa admitir ingestão de açúcar, vamos fazer de açúcar mascavo, ela fica escurinha, fica bem bonita. A gente vai fazer guacamole também, devido aos benefícios, ao ácido oleico, que só se encontra no abacate. Gente, o abacate é um alimento tão sensacional. Preconceito zero, isso aí, preconceito zero. Com açúcar mascavo, tem gente que de fato é muito contra o açúcar. A gente pode fazer usando xilitol, eritritol, claro que podemos fazer, né? Já fizemos sorvete com eritritol, dá certo, é muito 10. Mas podemos fazer com açúcar mascavo, né? Chega mais facilmente num produto palatável, com melhor aceitação de venda. Se vocês têm interesse em criar um produto e vender o produto, por que não? Tanta gente vende pasta de amendoim feita em casa, né? Feita de forma a extração em casa, no liquidificador. Então, podemos fazer. Mas também podemos fazer sem açúcar, até porque há clientes para isso também, né? Tem pessoas idosas e diabéticos, por que não? Guacamole nós vamos fazer porque não nego a melhor fruta do mundo é o abacate, devido aos seus potenciais benefícios. É uma fruta de baixíssimo açúcar, né, o abacate, e ainda tem o ácido oleico. Gente, ácido oleico só tem no abacate. Você pode perguntar para Deus, aonde que Deus colocou na natureza outro alimento que ele pôs ácido oleico, você não vai achar, ele só pôs no abacate. Então, assim, Deus foi muito especial com o abacate. Nem no coco ele não pôs, nem em outros tipos de gorduras sadias, vegetais. Então, tem nutriente que a gente só encontra no abacate mesmo. Então, nós vamos fazer guacamole porque é nutriente específico. Vocês já devem ter visto esse documentário. Se vocês não viram, eu quero que vejam. E se vocês viram, eu quero que vocês me digam a opinião de vocês. O documentário é muito bom, Dieta de Gladiadores. Ele fala de dieta exclusivamente vegana para praticantes de atividade física de alta performance. Eu gostei do vídeo. Acho que ele tem muitos pontos positivos, mas ele também tem problemas. Mas eu gostei muito porque ele abriu alguns tabus em relação ao veganismo. Já viram, galera, Dieta de Gladiadores? Não? Sim? Eu não. Não? A Clara, sim. E tem no Netflix, tá? Se você não tem o que fazer, hoje à noite, depois na aula, assista Dieta de Gladiadores, ou esse final de semana. Eu copiei até o link no YouTube, porque ele tá todinho no YouTube para quem não tem Netflix. Mas para quem tem, fica melhor a resolução da imagem lá no Netflix. É um documentário dirigido pelo Schwarzenegger e pelo Jack Chan, 2 atores
clássicos de alta performance física na televisão, né, no cinema. Então, o documentário, por ser produzido por eles, também é produzido por Lewis Hamilton, né, aquele piloto de Fórmula 1. Por ter sido produzido por gente famosa, atraiu muita curiosidade, né? E eles afirmam lá as vantagens de se tornar vegano e manter ou até otimizar, melhorar muito a performance física. Justo de um cara como o Schwarzenegger, que ao longo da vida comeu só bife, 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 e foi campeão de fisiculturismo comendo bife, aos 70 anos de idade defendendo o veganismo. Sim, ele é apelativo, a Clara tem razão, mas eu achei bom porque, sabe assim, mexeu na ferida do assunto e trouxe para a sociedade leiga a discussão. Então é muito 10 o filme. Assistam até para que vocês tenham opinião. Tem estudos bacana no vídeo, informações super interessantes, mas também tem um pouco de apelação mesmo. Você fica pensando, o vídeo foi produzido para vender, não necessariamente para orientar. Então, esse foi o final da aula de segunda, tá? Então, acabou a aula de segunda, vamos para a aula de hoje. Eu vou agora... Mas agora vocês pararam de ver, né? Compartilhar de novo, né? Estão vendo de novo? Sim, prof. Sim, prof. Então vamos lá, essa é a aula de hoje. Prometo que essa aula é menor, galera. Prometo, prometo, prometo. Começamos com o slide que eu apresentei na aula passada, porque eu digo a vocês, slide mais importante, dá para fazer uma pós-graduação só com esse slide. Para você lembrar os fatores que interferem na dieta do atleta, tantas deficiências que este indivíduo apresenta, e quanto o meu objetivo para com ele, né? Então, as causas de uma boa nutrição ou de um mau desempenho atlético causado por sua nutrição, seja a modalidade esportiva que ele pratica, a fisiopatologia que acontece dentro do corpo dele, como que ele se regenera no pós-treino, para que a gente chegue no treino seguinte zerado. E essa foi uma das frases mais importantes. O que determina como é que você vai chegar, o que determina o sucesso do teu treino é a tua capacidade de se regenerar do treino anterior para chegar no treino seguinte. Então, essa é uma informação que é muito importante que vocês saibam. Eu vou colocar até na prova. Nós vamos fazer uma prova pelo Google Forms, aí eu vou bolar uma provinha para vocês. Não queria que fosse dessa forma no remoto, mas eu vou ter que fazer uma atividade via Google Forms. E vou colocar essa frase. O que determina o teu sucesso no desempenho é a tua capacidade de se recuperar do treino de ontem. Essa frase que eu coloco nesse slide, essa frase é minha, eu uso muito ela no consultório. A tua determinação começa no supermercado. Gente, a determinação de qualquer indivíduo, seja para melhorar a alimentação, seja para manter a performance ou para ter o sucesso, né? Eu vejo muito Nutri colocar no Instagram. As pessoas querem ter o shape do atleta, mas não querem o esforço que o atleta tem, né? As pessoas normais aqui, nós mortais, queremos aquele físico, aquela barriga com o six-pack lá, com os 6 gominhos, e não querem ter o esforço que aquele indivíduo teve para chegar lá, né? Então, a determinação começa no supermercado. Só vai acontecer de segunda a domingo aquilo que você quer que aconteça na tua vida se você se organizar no mercado. Só vai acontecer se você, no mercado, se organizar como é que vai rolar a tua semana. Se você comprar besteira, é besteira que você vai comer. Então, eu costumo falar muito isso no consultório. Você tem que ter disciplina no mercado, senão você vai voltar para casa com porcaria, né? Vai ter corredor do mercado que você nunca mais vai passar e não é para passar. O que você vai fazer naquele corredor amarelo que tem no mercado? Que só tem macarrão branco, tempero pronto, tipo sazon, caldo quinor, sopão mage. O que você vai fazer naquele corredor? Você não tem nada para fazer naquele corredor. Você pula aquele corredor e vai para o outro, né? Isso vale para nós, isso vale para o praticante de atividade física. Nós vamos fazer um pesto de folha também, adaptado, e daí com esse pesto de folha a gente pode brincar, vamos fazer uma massa, podemos
finalizar um prato, né, de massa com o pesto. Então a gente vai... Pode falar, quem quer falar? Não, eu liguei sem querer, prof. Não. Então esse pesto de folha a gente vai fazer, o azeite de oliva é muito bacana. Vamos fazer com das verduras mais nutritivas que temos. Aquele top 5 de verduras, das mais nutritivas que temos, das mais funcionais. Vai lá, galera, quem sabe qual é o número 1? Qual é a verdura mesmo, hortaliça, mais funcional e nutritiva de todas? Pode falar. Eu vou dar um chocolate quando eu encontrar vocês ao vivo. Vai lá. Não é a couve, mas tá perto, Jorge. Foi bom, couve tá por ali. A rúcula também tá por ali. Vamos lá, galera, tá valendo um chocolatinho para quando a gente se encontrar. Espinafre. Espinafre. Quase. Pode falar ou escrever no chat. Vai lá, qual que é a number 1? Espinafre, não? Não. Espinafre, não. Eu já explico por que não é espinafre. Espinafre é quase, deve estar no top 5. É só para vocês participarem um pouco, galera. Relaxa. De folha? De todas pode ser. Pode ser folha, é folha, mas dentro de um conjunto de verduras. O brócolis é um básico. O brócolis é muito bom. Tá no top 5 também o brócolis. Beterraba? Não. Não? Posso falar? Não querem mais falar? Es un pesto de folias verdes. Verdes. Acertou aí quem falou agrião. Quem falou agrião? Agrião. Sério, prof? Agrião é a número 1. Gente, o agrião é a número 1. Por quê? De fato, o que mais temos comprovações de funcionalidades entre todas as hortaliças é o agrião. Uhul! Tô te devendo um chocolate, apesar de eu te conheci pelo vídeo hoje. Isso. Tô te devendo um. Vou levar quando a gente se encontrar. Claro que o brócolis é sensacional. O Jorge tem razão também. Brócolis é muito bom. A rúcula está na família também. Mas o agrião é o que mais a gente tem comprovado. Vocês devem saber das comprovações funcionais quanto à proteção broncorrespiratória do agrião, né? Então, é muito tempo, já coisa de mais de 150 anos. A gente já sabe dos protetivos para o sistema respiratório superior que o agrião confere. Então, os xaropes, os remédios para doenças respiratórias superiores, né, de brônquios para cima, são feitos a partir de agrião, a partir de mel, a partir de algumas substâncias já muito antigas. Então, o agrião é, hoje, o vegetal que mais tem propriedade funcional. E já se sabe do agrião há muito tempo. Tem fibra, muita fibra no agrião. Por que o espinafre não é o número 1? Porque o espinafre tem tanta fibra insolúvel que a gente não consegue aproveitar tudo que tem no espinafre. E a gente precisa refogar ele para comer, né? Então, é mais difícil o seu uso culinário cru. O espinafre, ele briga com a textura na boca, né? Se você prepará-lo cru, ele vai ter vários problemas de textura, né, no comer. Mas a gente refoga ele é maravilhoso. O agrião, por a gente conseguir consumi-lo cru, ele preserva todas as hidrossolúveis voláteis, porque não faz cocção do produto. E ainda tem muitos benefícios funcionais. Tomara que vocês gostem de agrião, porque é a verdura mais nutritiva de todas. Mas sim, o brócolis, o espinafre, a rúcula estão no top 5 também, a couve, para quem comentou da couve lá. Então, olha lá. Tua mãe fazia tanto xarope que você já até enjoou, né? Mas ela estava certíssima de fazer xarope para vocês. Nós vamos fazer esse pesto de folha, nós vamos fazer com uma farofa de gergelim tostado na frigideira, vai ficar linda a textura dele. Depois a gente enfeita com massa, né? O que a gente quiser depois com esse pesto. Eu também amo agrião, amo agrião. Tem gente que tem medo de comer agrião porque acha ele sujo, né? Porque ele cresce próximo à água e daí ele tem um risco de contaminação. Ele tem muito risco de contaminação, porque ele cresce no banhado, né? Digamos assim, na água.
Então, ele tem muito risco de ter ovos de fezes de animais, giardia, né, contaminantes e parasitoses. Tem que ser muito bem higienizado, mas é sim um dos vegetais mais nutritivos. Agrião com limão não precisa mais nada. Eu curto azeite de oliva. Mas eu acho que ele puro já tá bom demais, né? O que tem de bom nesse pesto que a gente vai fazer? Por que eu escolhi fazer esse pesto aqui na aula? Os nutrientes da rúcula são muito parecidos com os do agrião e os da folha de mostarda. Ela também é proteica, também tem vitamina, também tem antioxidante A e C. O pesto a gente vai fazer com alface, que também tem folato, então alface tem ácido fólico, é super legal. Mas as quantidades variam muito do solo onde essa alface é plantada. Quanto mais escura for a folha de alface, mais beta-caroteno e vitamina C tem do que as versões mais claras. Então, a alface americana é a menos nutritiva de todas, é a menos nutritiva. A escarola é muito mais nutritiva, a alface lisa, muito mais do que a alface crespa. Quanto mais escura for. Olha lá, agrião, grandes fontes de vitamina A, auxilia tanto na preservação de pele por ser antioxidante quanto no campo visual, então ajuda a gente estimula a produção de luteína, que é uma substância necessária pelos cones da visão, a melhorar o campo visual. Campo visual mesmo, sabe? Capacidade da gente enxergar nas lateralidades. Você sabe, a gente enxerga quase que 180 graus, né? Praticamente nos 180 graus, e quanto melhor a visão lateral para o esporte, né? Para a competição, melhor ainda, para o atletismo, para o automobilismo, muito melhor a visão periférica. O tabule de quinoa, que eu falei que a gente vai fazer, e o bacana do tabule de quinoa, ele é para usar no pós-competição. Então, quando você vai prescrever, para quem trabalha com isso, você vai prescrever esse tabule para o pós-competição para ajudar a gente a repor estoque de glicogênio perdido. Lembre lá que na competição o atleta gastou tudo e mais um pouco, tanto do carboidrato quanto de proteína, ele queimou proteína, produziu ácido lático, gerou uma fadiga muscular intensa. O tabule de quinoa é um dos repositórios de carboidrato complexo. Então vamos lá, gente, para nós que somos praticantes eventuais, digamos assim, que não somos competidores. A gente pode comer carboidrato simples no antes da competição, pode comer um docinho antes da competição. Então, antes do treino. Qual que é o horário de comer um docinho quando você tem vontade? Antes do treino. Então, aquele brigadeiro, aquela colherada de Nutella, sei lá do que você é doido por doce, não sei. O horarinho de comer ela, bala de goma, aquelas balas da Fini, faz sucesso com as crianças. Se você tem vontade de comer essas coisas, o horário de comer elas é antes de treinar. Porque daí lá no treino você vai detonar tudo o carboidrato que você tem de rápida absorção. E esses são exemplos de carboidrato de muito ultra rápida absorção. O que se Profe, pode falar? Disculpa, una pregunta. Entonces, la quinoa es como carbohidrato también. Es que a veces se confunde como la clasificación del tipo de alimento, ¿sabe? Pues, o eu confundo. Sim, claro. Es un carbohidrato. Carboidrato. Todos os açúcares, né? Carboidrato. Todas as chamadas OSES, moléculas à base de carbono, oxigênio e hidrogênio, com ligação glicosídica entre estas moléculas. Os chamados carboidratos simples, aqueles com índice glicêmico muito mais alto, próximos a 1, tipicamente feitos de açúcar e trigo branco. Esses são chamados carboidratos simples. Eles são de muito rápida absorção e de muito rápida utilização de sua energia. Por isso que antes de treinar, antes de correr, antes de competir, é interessante comer um docinho. Porque, de fato, eu quero aquele glicogênio completo, eu quero aquela minha reserva de açúcar bem completa para eu detonar aquela energia no treino, na competição, na atividade física. Então, come um docinho antes de treinar, antes de competir. Mas depois da competição, depois do treino, o que a gente deve comer?
Carboidrato complexo, porque ele nos ajudará a repor estoques de glicogênio e para nos ajudar a absorver a proteína do pós-treino. Então, quando você lê um rótulo de proteína de suplementação, você vai ver lá que tem proteína isolada, whey protein, de leite, de ovo, de ervilha e um pouquinho de carboidrato junto. Aí você vai pensar, essa proteína aqui é uma porcaria, ela é batizada, ela tem carboidrato também, ela tem um pouco de maltodestrina. Gente, um pouco de carboidrato tem que ter, para que o carboidrato possibilite a absorção destes aminoácidos, desta proteína. Se o whey protein que você tem é extremamente puro, adicione carboidrato junto a ele. Tome a tua porção de carboidrato, de proteína, mas coma alguma coisa de carboidrato também. Uma banana, alguma coisa com aveia, com granola. Relaxa, você já treinou. Pode comer alguma coisa que vá leite na composição. Ela não é mais aquele malefício digestivo que vai te incomodar tanto. Se a whey protein for extremamente pura, a minha capacidade de absorção não é boa, não é plena. Coloque um carboidratinho junto nessa refeição. A sugestão do tabule de quinoa, na verdade, qualquer carboidrato complexo é bom aqui. A gente faz algumas receitas um pouco mais gastronômicas, um pouco mais refinadas aqui no curso, mas poderia ser qualquer carboidrato complexo. Só para tirar a dúvida lá da aluna que perguntou, eu desculpa não saber os nomes de vocês, né? Me perdoe, mas já não sou boa de decorar nome, né? E ainda sem chance de conhecer, não dá. Diferença entre o carboidrato simples e complexo, a presença de fibras e o índice glicêmico, né? Então, os docinhos de festa, todos carboidratos simples, tudo que é feito com açúcar e trigo branco, tudo simples. Quanto mais rico em fibras for o alimento, mais complexo aquele carboidrato será. Por exemplo, um grande exemplo de carboidrato complexo, o milho na espiga de milho. O milho é um baita de um carboidrato, extremamente nutritivo. E por ele estar na espiga, com a capa, com o grão inteiro, ele tem muita fibra. Então, a minha capacidade absortiva de absorver o açúcar do milho, o carboidrato do milho é lenta. Isso é bom. Isso faz dele um carboidrato mais complexo. Mas se eu beneficiar esse milho na indústria e transformar ele em farinha de milho, em amido de milho, que é o caso da maisena, em fubá de milho, que é o caso da polenta, eu ainda tenho preservado as fibras do milho para me ajudar a absorver lentamente? Não. Aí eu tenho um carboidrato ultra simples para absorver, tanto quanto o trigo branco ou o açúcar. Então, o milho é um exemplo de alimento muito completo e complexo em sua forma natural, lá na espiga, e o milho de latinha, da mesma forma, onde o grão está preservado, porém ele se torna um carboidrato simples, altamente redutor e de rapidíssima absorção na forma de fubá, na forma de polenta, na forma de pamonha, onde ele já está muito retirado das suas fibras, né? Ele já está muito beneficiado industrialmente. A Thalita comentou ali, por isso que engorda se come e não gasta energia? Sim, de fato. Por isso que o horário onde comer doces simples é o horário menos criminoso, Thalita, é antes do treino. Porque eu vou detonar as calorias daquele açúcar, eu te dou certeza. O grande cuidado que eu peço que os pacientes e os atletas tenham é de escovar o dente. Porque açúcar detona os dentes da gente. Então, comeu um docinho antes do treino, escova o dente. Porque isso é o malefício que o açúcar vai continuar fazendo para a gente. Estraga os dentes, porque o açúcar é um campo perfeito para a infestação bacteriana na cavidade oral. E daí gera placas de tártaro, né? Formação de placa de tártaro e a infestação por bactéria e a cárie. Mas quando você fala em engorda, Thalita, o engordar daí já precisa ter uma junção de coisas. Só vai engordar, Thalita, se a matemática fechar positiva, entendeu? Então, engordar já é outro esquema. O que eu faço para engordar? Eu preciso comer mais do que gastar. Se eu gasto pouco, eu não posso comer muito, senão eu vou engordar.
Se eu gasto muito, eu me autorizo a comer muito. E eu tenho vários pacientes que comem que treinam um monte só para poder comer. Eu tenho vários pacientes assim. Eu tenho pacientes que chegam no consultório até abatidos, assim, você vê que os caras se mataram de treinar. Aí eles contam lá, não, eu pedalei 160 quilômetros, eu corri, né, 21 hoje de manhã. Então, assim, treinam muito pesado. Para quê? Para tomar cerveja, para poder comer o que gosta, para poder comer bolo de festa, sei lá. Então, o engordar é muito mais complexo. É literalmente uma contabilidade. 1 quilo, para quem não é da área de nutrição, 1 quilo, para a gente engordar 1 quilo, a gente precisa consumir a mais do que o que a gente gasta, 7.000 quilocalorias. 7.000 quilocalorias se tornam 1 quilo. Quanto tempo eu demoro para engordar 1 quilo? Não sei. O quanto tempo demorar para você consumir 7.000 quilocalorias a mais do que você gasta naquele período de tempo. Por isso que é muito mais difícil engordar do que emagrecer, apesar de pouca gente acreditar em mim. Quando eu tenho pacientes que querem ganhar peso e são de fato muito emagrecidos, e a gente faz dietas deliciosas para ganho de peso, mas é difícil engordar, porque 7.000 quilocalorias a mais do que o teu corpo gasta. E é de fato um movimento muito complexo, vai depender de muita coisa, de muita ação hormonal, de atividade absortiva no intestino, do tipo de comida que come, você sabe disso, comer proteína, comer carboidrato, comer gordura, que tipo de gordura? Então, produção insulínica, nossa, a quantidade de fatores que envolvem o engordar dá tanto trabalho, né, que dá até preguiça de pensar em engordar, né? Depende de muita coisa. Olha lá, Professora, pode falar. mas tem um fator, não sei, né? Eu posso agregar também outra coisa que, no meu caso, eu sempre fui magérrima. E, assim, de uns anos para cá, eu engordei. Eu não tô obesa, mas eu estou acima do peso que eu costumava ter. E, assim, a minha vida continua normal, inclusive na questão comer, né? Uma coisa que eu acredito que pode ter contribuído, né? Além do fator idade, eu quero que você me diga também essa coisa que a gente fala muito relativa à idade. Mas assim, uma coisa que eu descobri nesse último tempo e a partir, inclusive, do momento que eu ganhei peso, foi a questão da disfunção da tireoide, né? Isso contribui, a gente sabe, mas uma vez controlado, não deveria mais, né? Então, assim, eu acho que tá mais relacionado, assim, o fator idade, porque eu já não sou mais uma criança, eu me percebo isso depois de um certo tempo de vida, não vou falar quantos anos eu tenho aqui. Relaxa, Mas, enfim, né, não sei se você pode falar os mitos e verdades sobre essa questão, principalmente sobre a idade aí. Então, vamos lá. Essa queixa tua é bastante comum de falar, até uns anos atrás eu pesava tanto, eu era absolutamente tranquila, ou se eu queria emagrecer, eu emagrecia no final de semana. Eu tenho uma festa para ir sábado, eu quero caber no vestido. Em 2, 3 dias que eu fazia uma dietinha, já dava tudo certo, eu já cabia no vestido. Hoje eu já não consigo mais assim. Então, essa queixa é absolutamente clássica e ela depende, de fato, de 3 fatores. 3 fatores justificam essa sua queixa. Tomava uns diuréticos e dava tudo certo, né? Você tá certa quando fala na idade. O processo do envelhecimento celular, Thalita, começa muito antes da gente ficar velho. Então, eu sei que isso é muito desanimador, é meio fatalista falar assim, mas, gente, o envelhecimento celular, na literatura, ele está descrito a partir de 26 anos de idade. Meu Deus, então com 26 anos eu estou começando a ficar velha? Do ponto de vista celular, sim. Mas não quero ser fatalista. O que isso quer dizer? Que nós temos um ápice metabólico que gira em torno de 26 anos. Eu absolutamente não me convenço disso, porque hoje eu, aos 37, me sinto muito melhor do que quando eu tinha 24. Porém, nós temos um ápice metabólico. Então, a partir dos 26 anos, aproximadamente, né, gente? Vamos lá, nem todo mundo é igual, você sabe
que há vários outros fatores que contribuem com isso, mas existe uma estimativa de que seja 26 anos, onde a gente atingiu um platô metabólico e de velocidade mitótica. O que é isso? Velocidade de proliferação celular e recuperação de lesão. Então, se eu faço um corte aqui na minha mão, no meu braço, a minha capacidade, a minha velocidade de troca celular e de cicatrizar esse meu corte era muito mais rápida antes dos meus 26 anos do que agora que eu tenho 37. Isso é uma verdade. Então, se a minha velocidade de reposição de células é menor à medida que eu vou envelhecendo, isso muito antes da legislação me considerar velho, né? A legislação brasileira só vai me considerar velho com 60. Mas a minha troca celular já está mais lenta do que quando eu tinha 20 aninhos. Isso se percebe, por exemplo, no aparecimento das rugas. O que são as rugas e as linhas de expressão? É simplesmente uma diminuição da velocidade de troca celular, aonde a minha pele não consegue mais se recuperar da fotoexposição, da agressão que o sol e o envelhecimento provocou em mim, e eu não consigo mais me recuperar na mesma velocidade. E eu vou gerando linhas de expressão que vão se aprofundando à medida que eu vou envelhecendo. Ora, as primeiras rugas não aparecem aos 60? Não. As primeiras linhas de expressão e rugas aparecem aos 30, onde a mulher ainda é muito jovem. Estou dando o exemplo da mulher, né? Mas lógico que não é só na mulher, mas é clássico a gente falar da mulher. Então, o processo da idade é o primeiro dessa conta, Thalita. Você não tem, se você já passou dos 26, a velocidade metabólica que você tinha antes. E isso não é problema nenhum. Mas não tem. Isso quer dizer que você precisa fazer o quê? Você precisa comer bem e gastar bem para manter uma velocidade metabólica boa e se manter ativa. E com uma velocidade metabólica boa por mais tempo. O problema é que muitas pessoas, na tentativa de perder peso, reduzem muito a sua ingesta calórica. E quando a gente reduz demais a ingesta calórica, a gente ativa um mecanismo de proteção genético de vamos poupar energia. Então, se o teu organismo necessita de 2.600 quilocalorias para você viver, sobreviver e manter suas funções vitais, vegetativas e a tua rotina diária, você deve comer as 2.600 quilocalorias. Ou você deve comer mais que 2.600 e gastar elas, para que fique 2.600 para te manter vivo, bem, normal, naquele teu peso que você está. Se você quer sempre emagrecer e consumir menos de 2.600 quilocalorias, o teu organismo vai ligar um start de preservar as tuas estruturas secundárias e só mandar calorias para as estruturas mais imprescindíveis e vegetativas e importantes e urgentes. E vai economizar. E a gente vai se tornando um organismo econômico, precisando cada vez menos de energia para viver. E daí, se a tua necessidade era de 2.600 quilocalorias, vai passar a ser de 2.500, de 2.400. Vai chegar um momento que até agrião engorda. Entende o que eu quero dizer? Vai chegar um momento em que a mulher, isso acontece muito com mulheres já bem mais velhas. Por quê? Porque passaram a vida fazendo dietas extremamente restritivas, que quando elas chegam eventualmente aos 50, 60, elas devem fazer dietas extremamente hipocalóricas, senão elas engordarão. Imagina uma mulher tendo que comer 500, 600, 700 quilocalorias e ainda assim engorda. Isso quer dizer, o organismo delas ao longo de décadas foi se tornando extremamente econômico. Gente, por que o organismo se torna econômico? Porque nós ainda guardamos uma bagagem genética do tempo das cavernas. Pare para pensar, o tempo das cavernas não faz tanto tempo assim. Do ponto de vista evolutivo, 10, 12 mil anos não é nada. Há 12 mil anos atrás, não dominávamos a agricultura. Há 12 mil anos atrás, vivíamos nas cavernas, éramos caçadores e coletores, e a gente só tinha acesso à comida em grande quantidade quando os homens das cavernas caçavam, traziam aquela grande caça para dentro das cavernas, onde viviam em torno de 80 a 100 pessoas em cada grande caverna, em cada agrupamento humano nômade naquela época. Aí nós comíamos bem,
por 1 mês e meio. Depois, não tinha capacidade de preservação da carne, não tinha geladeira, não sabia se salgar a carne ainda nessa época. Quem era mais frágil perecia, morria, e só os fortes passavam aquela invernada e sobreviviam para o ano seguinte. O organismo aprendeu a ficar econômico para tentar sobreviver e manter a espécie. O objetivo era que a espécie humana vingasse. Isso só faz 12 mil anos. Do ponto de vista evolutivo, você sabe, isso não é nada. Do ponto de vista evolutivo, precisamos de milhões de anos. Só que nesses 12 mil anos inventaram o controle remoto, inventaram o iFood. E não deu tempo do nosso organismo se adaptar geneticamente a saber que a próxima refeição está a um clique do celular, que a próxima refeição está ali na geladeira. Não, o organismo ainda pensa que a próxima refeição terá que ser conquistada, terá que ser bravamente conquistada, os homens terão que caçar e as mulheres prepararão aquela refeição, e era assim que funcionava na época. Então, nós guardamos uma bagagem genética desses tempos remotos, dos tempos que éramos caçadores-coletores, nossa expectativa de vida era muito pequena, e se a gente fizer dietas extremamente hipocalóricas, vai rebaixando o nosso gasto. Acho que alguém quer entrar, né? Alguém caiu. Se a gente fizer dietas extremamente hipocalóricas, vai rebaixando o nosso gasto energético e a gente vai precisando cada vez de menos e se tornando econômico. Esse fenômeno, Thalita, vai acontecendo à medida que envelhecemos, com todos nós. Nós vamos precisando, sim, de menos calorias para viver. E se você continuar se alimentando da mesma forma como se alimentava 15 anos atrás, você terá mais peso agora, 15 anos depois. Isso não faz de você e de nenhum de nós velhos, mais econômicos. Uma outra questão clássica e óbvia é que vamos substituindo o tecido magro por tecido adiposo, porque precisamos de mais tecido adiposo na velhice. Gente, o velhinho tem uma atividade de água menor. Isso não acontece assim como um passe de mágica quando fazemos 60 ou 70 anos. A gente vai passando por esse período ao longo da vida. Quando somos velhinhos, teremos uma atividade de água menor, uma quantidade de massa magra menor e uma quantidade de tecido adiposo maior. Isso é necessário para a sobrevivência e proteção do velhinho. E um velhinho precisa de menos calorias do que nós jovens aqui, mesmo que tenha o mesmo quilo corporal. Então, uma mulher da mesma altura que eu, do mesmo peso que eu, mais velha, precisa de menos comida que eu, só porque ela é mais velha. Mesmo ela sendo mulher, mesmo ela tendo os mesmos 1,60 aí que eu tenho, mesmo ela pesando os mesmos 56 quilos que eu peso, ela vai precisar de menos quilocalorias. Então, são alguns fenômenos, Thalita. O envelhecimento celular, a nossa velocidade mitótica vai reduzindo, e isso fatalmente começa desde muito jovem, 26 anos em torno. O quanto econômicos vamos nos tornando à medida que envelhecemos, pelas próprias provações diárias, mesmo que você não tenha feito dietas doidas ao longo da vida, mesmo que você não tenha feito dieta nenhuma. E porque vamos substituindo massa magra por tecido adiposo. Então, aqueles 12%, 15% de gordura que as pessoas almejam na juventude é impossível na idade mais avançada. As pessoas querem reduzir gordura e daí faz o exame da bioimpedância ou faz as pregas e dobras cutâneas no consultório e querem ver medições de gordura muito baixas. Não dá. Depois de uma idade, não dá. Lógico, temos recursos ergogênicos que ajudam, claro. Existem recursos hormonais que ajudam sensacional, mas, né, de forma natural, não dá. Certo, galera? Isso deixou vocês deprimidos? Não, né? Não? Não fiquem tristes só porque o envelhecimento começa aos 26. Entendi que o negócio é se mexer, prof. Que não são as dietas mirabolantes aí que vai resolver a vida. O negócio é comer bem e gastar bem. E te conto, é mais feliz quem come bem e gasta bem. Entende? Além de ser mais magro, porque gasta bem, é mais feliz comer bem e gastar bem.
A expressão que a gente não deve usar, gente, conselho amigo, não usa aquela expressão dia do lixo. Que horror! Não diga isso. Ah, mas eu me cuido pra caramba de segunda a sexta, mas daí sábado é o meu dia do lixo. Não, não existe dia do lixo. Que bobagem isso. Você pode realmente eleger para você um dia que você come o que curte, ou bebe cerveja, faz churrasco, chama uma pizza, não sei. Come bolo, mas não vai chamar de dia do lixo, porque tá louco, né? Deus que livre, né? Ninguém come lixo. Tem uma tabela de média de calorias por faixa etária e sexo, vai depender da atividade que a pessoa realiza, né? Então, às vezes eu recebo pessoas no consultório que dizem assim, mas eu trabalho tanto em casa. Ai, porque eu moro em casa com escada e eu subo e desço aquela escada o tempo inteiro. Ou assim, eu não tenho diarista, eu que faço todo o meu serviço doméstico, então eu lavo, passo, lavo calçada, faço faxina pesada em casa. Gente, infelizmente, o nosso corpo já é adaptado para esse tipo de coisa que você está acostumado a fazer. Então, se você já faz anos que limpa a tua casa, não vai ser limpar a tua casa que vai fazer você perder peso, se esse é o objetivo. Então, essa tabela de média de calorias por faixa etária e sexo que você cita, tem, mas vai depender de tua atividade corporal. Se você é uma pessoa sedentária, pouco ativa, muito ativa, praticante de Ironman, né? Triatlon? Não, né? Eu brinco com os alunos que a atividade esportiva que mais gasta calorias, vocês sabem qual é? Quem sabe qual é a atividade esportiva? Valendo mais um chocolate. Qual é a atividade esportiva que mais gasta caloria? Você vai procurar no Google, né? Tô até vendo que você vai fazer. Corrida? Corrida tá entre as primeiras. Isso aí, corrida. A gente prescreve corrida no consultório para dar aquela enxugada. Natação. Hoje eu vi, tava vendo um programa na TV e tinha um profissional lá da parte física lá, e ele dizia que se você quer emagrecer, você não faz corrida, você faz caminhada. Que a corrida ajuda a queimar calorias, mas que não ajuda a perder peso. Isso confere? Se você correr, você vai estar fazendo um exercício absurdamente mais exaustivo do que caminhar. O que não dá é para começar correndo, né? Tem que começar caminhando. Porque existe uma estabilização cardíaca aí. Então, ninguém pode começar correndo. Quando vai correr, tem um infarto. Com certeza. Tem que começar caminhando, tem que começar fazendo hits, pequenos tiros, entende? E claro que o objetivo é correr. Ora, o grande exemplo de que corrida emagrece são aqueles corredores quenianos que todo ano vêm para o Brasil ganhar São Silvestre de nós. Como é que é o biotipo físico daqueles caras? Eles são umas varetinhas de fininhos. Por que eles são tão emagrecidos? Porque a atividade diária deles é extremamente extenuante. Eles correm e fazem isso todo dia. E ainda fazem musculação para se manter com massa magra fortalecida para ficar bem no dia da competição. Você cita ali natação, bicicleta, são todas atividades muito aeróbicas, sim, emagrece. Eu fiz uma pergunta de sacanagem para vocês. Gente, a atividade física que mais emagrece é o esqui na neve. É o esqui na neve, porque qual é a grande jogada do esqui na neve? O esqui, você pratica exercícios com as pernas, você pratica com os braços, você pratica com o centro gravitacional do corpo, que é o core, né, o abdômen, e você ainda gasta uma quantidade incrível de calorias se mantendo a 36,5, que é a temperatura interna corporal. Então, aqui fora tá quanto quando você está praticando esqui na neve? Aqui fora tá menos 10, menos 5, menos 15, não sei. Não sei, nunca pratiquei esqui na neve. Mas o bacana dessa modalidade é que você gasta uma enorme caloria movimentando braço, uma caloria incrível movimentando perna, uma caloria impressionante no próprio centro gravitacional do corpo, de core, de abdômen, e ainda se mantendo na temperatura, lutando contra a temperatura externa aqui. Então, gente, dica para as próximas férias de inverno, se puder, vá a Aspen, porque em Bariloche, se for aqui pertinho, Bariloche, daí só em julho, né, do outro ano, mas agora na temporada de dezembro e janeiro, vá para Aspen ou para os Alpes Suíços, pratique esqui na neve, porque olha, para emagrecer é uma loucura. Por isso, gente, que o exercício do elíptico na academia
ficou um exercício tão bom, né? O exercício do elíptico, que mexe braço e pernas, a Polishop vende o equipamento para você ter em casa. Por isso que é um equipamento tão bacana, porque ele imita o exercício do esqui, que é um exercício bem completo. Esquiar é uma modalidade sensacional. Agora, eu concordo que, tirando essa doideira do esqui na neve, que para nós não se aplica, a natação, a bicicleta, a corrida, o spinning, né, gente? Spinning, para quem curte, modalidade que emagrece só de olhar é spinning, né? Só de olhar a galera fazendo, você já cansa, né? É muito puxado fazer spinning, uma aula lá de 50 minutos, você deixa a alma lá na aula e gasta muita energia. Então, para você que não curte esqui na neve e pretende emagrecer, fica a dica. Isso aí. Sim, boxe, muay thai e jiu-jitsu são sensacionais, Jorge, claro, são todas boas. Eu estimulo as pessoas a fazer qualquer coisa da qual elas gostem, né? E conheço gente que faz de tudo. Faz de tudo. E tem que fazer, gente. Faça uma coisa que você gosta. Tem gente que joga bola, joga futebol, menina que joga futebol. Vai fazer o que você gosta mesmo, né? Agora tá difícil, as lutas, porque tem contato físico. Então, nesse momento, as lutas estão mais impedidas de fazer, por causa do contato corporal, que é muito intenso nas lutas, né? Então, tem que fazer academia sem contato físico mesmo. E a academia tem que tomar todos os cuidados de saúde, porque é um baita risco de contaminação. Para repor estoque corporal, então, a grande dica é carboidrato complexo. Complexo. O exemplo é a quinoa, mas nós podemos pensar em vários carboidratos que são de lenta absorção e que vão repor os meus estoques de glicogênio. Hepático, lembra lá onde é que eu guardo glicogênio, no fígado e no músculo. E é bom ter esse glicogênio guardado, porque se eu precisar, aquilo que a literatura cita como movimentos de luta ou fuga, nunca aconteceu com você ter que correr atrás do ônibus rápido para você não perder o ônibus? Ou de você salvar alguém numa condição de perigo? Isso é muito comum em mãe com criança pequena, né? A criança pequena faz uma bobagem, quase se machuca, mas a mãe, ela socorre a tempo. Essa é uma situação que a gente chama, e está escrito isso na literatura de fisiologia, né? Movimentos de luta ou fuga. O corpo precisa ter glicogênio guardado na massa magra, no músculo, para que em situações de luta ou fuga ele consiga agir rapidamente. Quem que libera essa energia? O hormônio da adrenalina. Por isso que na adrenalina a gente é capaz de fazer coisas que nem sabia ser capaz. Duvido que não tenha acontecido com você, que no momento de forte adrenalina não tenha feito alguma coisa incrível, né? Sei lá, mais forte do que você achava que era, empurrou alguma coisa pesada, um automóvel, um portão, não sei. Mas a gente faz. A adrenalina nos possibilita uma energia fora do comum. E essa energia guardada é glicogênio muscular. Então, temos que sempre repor esse glicogênio perdido na atividade física. E a gente repõe ele com carboidrato complexo e não com docinho. Não, né? Galera, eu passei para vocês no grupo do WhatsApp um estudo específico sobre suco de tomate, falando do licopeno e das propriedades antioxidantes do suco do tomate. E o benefício de prescrever suco de tomate para atletas. Por ser antioxidativo, claro, você tem ali até o estudo, está ali publicado o linkzinho, né, a revista em que ele está publicada, e eu anexei lá no grupo do WhatsApp para vocês e está lá na plataforma da Positivo também. Nós vamos fazer suco de tomate. Eu até copiei a conclusão do estudo em inglês aí mesmo. Licopeno do tomate tem efeitos benéficos antioxidativos, né, antioxidantes, em atletas e pode melhorar os níveis de performance quando utilizados como um suplemento. Gente, isso é benefício do licopeno. E lembra de uma coisa, o fígado não produz licopeno, nada. A gente só vai ter licopeno no corpo se a gente comer. Essa ação antioxidante do licopeno e portanto, preservação, quando a gente tem antioxidante, a gente inativa radical livre. Quando a gente inativa radical livre, a gente impede que o radical livre oxide uma célula, né? Radical livre, a gente come antioxidantes para que eles não oxidem os tecidos, oxidem as estruturas celulares. Quando uma célula morre por oxidação,
as células dos lados, as células periféricas daquele tecido, elas se multiplicam para repor aquela célula perdida. Cada vez que eu obrigo meu organismo a ficar se recuperando, se restabelecendo de um agente agressor, eu aumento as possibilidades de erro na divisão celular. E quando eu tenho erro na divisão celular, eu tenho a possível formação de uma célula tumoral. Eu tenho a possível formação de uma célula que passe a desempenhar naquele tecido de origem uma função não típica daquele tecido de origem. Essa frase que eu acabei de dizer para vocês é a descrição de um tumor. O que é um tumor? É um conjuntinho de células que passa a desempenhar uma função estranha daquele tecido que o criou. Então, um tumor de mama. Que células típicas eu tenho na mama? Eu tenho células secretórias, eu tenho células que produzem hormônios, eu tenho células glandulares. Essas são as células típicas da mama feminina e masculina. O câncer de mama, por exemplo, é o exemplo de câncer mais grave e de mais rápida evolução, mesmo para mulheres que se cuidam bem. A evolução do câncer é muito maligna em todos os países do Ocidente. Isso não é privilégio do Brasil. O que acontece no câncer? A formação de um conjunto celular de rápida evolução, por isso o câncer de mama é tão grave, que passa a desempenhar funções que não são típicas da mama, que não são funções glandulares. Então, essas células são tumores, elas são estranhas ao tecido mamário. Se descoberto a tempo, muito bem, extirpa aquele conjunto de células, aquela multiplicação celular e vida que segue. Não temos problemas além dele. Mas é assim que se forma um tumor. É quando eu provoco tantas agressões no meu corpo, e quando a gente diz agressões, pode ir longe, queridos. Vamos pensar em radiação, em tabaco, em uso de álcool, nos pesticidas dos alimentos, na exposição a raios X para quem trabalha em condições insalubres de trabalho, há várias razões. Se eu exponho o meu corpo a várias condições extenuantes de fabricação de radicais livres, eu forço o meu organismo a estar o tempo todo se regenerando. E uma hora ele pode errar na divisão celular. E nesse erro de divisão celular, eu posso ter a formação de um tecido tumoral, de uma célula estranha e tumoral. Por isso, essa explicação que sugere o uso do licopeno para a prevenção do câncer de próstata masculino, por exemplo. Então, ficou famoso no câncer de próstata, e que bom que ficou, porque o câncer de próstata também é um câncer de rápida evolução. O câncer de próstata é um câncer cercado de tabus em torno da saúde do homem. Então, os níveis de detecção estão cada vez melhores, claro, o diagnóstico está cada vez melhor, mas ainda é cercado de tabus. E por isso que o licopeno pegou essa fama, né, de ser um alimento bom para o homem. E é bom mesmo, o licopeno é um bom antioxidante. Nós só obtemos através da dieta, o fígado não é capaz de produzir sozinho, e muito que nos ajuda a prevenir formação tumoral. Não só para o homem, né? Mas ficou famoso nos estudos de próstata. Profe, então el licopeno es como un componente del tomate. ¿O qué es el licopeno? É uma proteína que compõe todos os vegetais vermelhos. Todos os vegetais vermelhos. Então, ela está na melancia, ele está na guaiaba. Isso. Melancia, goiaba, tomate, todos os vegetais. Beterraba. Sim, dá na acerola, mais ainda concentrado nas frutas. O problema da beterraba é que daí tem que comer cru, né? Tem que ser ralada crua, né? Porque a gente queima os antioxidantes, né? Carboniza eles na cocção. É ruim, né? Exato, é fitoquímico. Y entonces, cuando se mezcla con el aceite de oliva... A gente abre as estruturas para serem absorvidas. A gente libera a biodisponibilidade. Por isso del licopeno. Sim. Mezclando. Pero tiene que ser crudo. Tem que ser cru, e por isso que por exemplo, as preparações de tomate com azeite tem mais licopeno do que
o tomate sem o azeite, né? Porque a gente tem a liberação, a biodisponibilidade. Gente, não é uma substância tão termossensível que só no refogar vai se perder. Não dá, né? É que a beterraba necessita de uma cocção lenta e daí a gente perde da beterraba, porque eu preciso cozinhar muito o alimento para comer a beterraba cozida. Claro, nada impede de comer beterraba ralada crua, lógico. Mas a gente come ela cozida também, daí perdeu. E no caso do molho de tomate, ele não passa por altas temperaturas, né? As temperaturas são medianas, daí não perde. Então ele não é tão termossensível, não. Ele não é tão rápido para oxidar assim, igual é vitamina C, por exemplo, né? Obrigada, prof. A gente vai fazer suco de tomate, sim. Para terminar, galera, eu quero falar de algas, que nós vamos trabalhar com algumas algas e na alimentação do esportista, cada vez mais a gente está descobrindo benefícios de alga. A gente vai trabalhar especialmente com a kombu, lá na aula prática, vocês devem conhecer. Essa alga kombu não é a alga do temaki, né? A alga do temaki é o nori, que é a alga do sushi, né? Então, o sushi e o temaki é feito com a alga nori. Como ela é muito mais comum na nossa dieta aqui já, o nori, eu acho mais legal a gente trabalhar com o kombu. Observe o aspecto dela desidratada, mas a gente reidrata ela na água para que ela forme a água de base de outras preparações. E, logicamente, a própria alga a gente come, depois de cozida, ela se parece muito com uma couve, com espinafre. Ela é muito comum, muito fácil de inserir nas preparações. Então, as algas, e a gente chama elas de seaweeds, né? Se você ler o estudo em inglês ali, as algas estão aí nominadas como seaweeds. Elas, ao longo das pesquisas, se tornou eficaz no desenvolvimento cerebral humano, né? Então, as ações particulares das algas otimizando o desenvolvimento da transmissão de sinal nervoso, desenvolvimento cerebral, especialmente pela presença de ômega 3 e ômega 6, que são ácidos graxos poliinsaturados, né? Presença de taurina, magnésio, zinco e vitamina B12. B12 você já sabe, já tem comprovação de ação neurológica, né, em outros alimentos, em outros estudos. Então, aqui, esse estudo, especialmente com atletas, bom, aí tem a descrição da questão do sabor dela, né? Por isso que essa alga é utilizada para dar sabor a outros caldos base, a fundos, né? Caldos base, caldos de fundos de receitas da gastronomia oriental. Então, para a gente que prepara caldos escuros e guarda eles para usar em outras preparações, eles utilizam a kombu nas preparações orientais. Estão usados na sopa japonesa do dashi. Vocês já devem ter visto ou preparado a sopa dashi, extremamente fácil. Você inicia com uma água de fervura da alga kombu, adiciona miso de soja, e daí há várias opções de tempero legais, tanto com a base de hondashi, os temperos fortes deles até, que nem todos são benéficos para a saúde, alguns são extremamente cheios de sódio e desencadeiam uma série de ação ruim também. Vários temperos japoneses não são bons, mas essa sopa dashi se tornou muito clássica e você pode adicionar lamen, né, o macarrão, ovos cozidos, aquela ervilha torta, fica muito saboroso as preparações. Então, essa alga é responsável por transmitir o chamado sabor umami, né, o sabor que a língua não era capaz de sentir antes deles conseguirem isolar esse saborizador da culinária japonesa. Então, lá no Japão, se descobriu outros 2 tipos de sabores, além dos 4 que a gente já tinha narrados na literatura, o doce, o salgado, o azedo e o amargo. A culinária, né, a percepção sensorial, os estudos sensoriais japoneses descobriram outros 2 novos sabores,
que é o umami e o kokumi, né? O umami, depois ele foi industrializado na forma do glutamato monossódico, na forma do Ajinomoto. Mas você não precisa comer Ajinomoto para experimentar esse sabor. O umami pode ser transmitido pelo feijão, por essa alga japonesa. E o kokumi é o chamado sabor de gordura, aonde a gente observa, e a gordura ela tem um sabor específico. Eu achei muito feliz o estudo japonês que percebeu que existe um sabor exclusivo da gordura. Talvez a gente sinta ele nas nozes, no azeite de oliva, nas macadâmias que eu citei, que são oleaginosas tipicamente gordurosas, e não sinta na carne, que também tem gordura, né? Então, super interessante esses dois sabores que os estudos japoneses inseriram na percepção da palatabilidade da língua, só nos 4 que a ciência tinha comprovado anos antes. Nós vamos trabalhar com essa alga, então a percepção do sabor, propriedades nutricionais do kumbu, então é rica em ferro e cálcio, vitamina K, que tem uma ótima função cicatrizante, anti-hemorrágica, ótima para recuperar-se de lesões, prevenir complicações cirúrgicas, complicações de estresse muscular, complicações de ferimentos, por exemplo, né? Nós vamos associar algas também com a quinoa, que tem vários outros potentes benefícios antioxidantes, e falar de nutrição do atleta é falar de antioxidante. Eu acho que eu já falei a palavra antioxidante umas 400 vezes, mas de fato essa é a ideia, é preservar as estruturas desse atleta, né? É ajudar o corpo a se recuperar de lesão mais rápido, porque ele está o tempo todo impondo ao corpo uma condição muito desgastante de lesão. Nós vamos também preparar receitas com ova. Eu quero poder usar ova de salmão, mas a gente pode usar outras ovas mais baratas também. O Ikura, que é a ova de salmão, tem substâncias que conseguem atravessar a barreira hematoencefálica, então extremamente interessante para usar com indivíduos especiais, né? Pacientes neurológicos, para quem trabalha na área médica, super legal, como um alimento funcional para quem faz, para pacientes com paralisia cerebral, né, que fazem fisioterapia passiva, né, temos muito a conseguir agregar nesse sentido, e auxilia também a atividade neurológica do atleta também. Tem grandes quantidades de selênio, 100% das necessidades de selênio você obtém uma porção de ova de salmão, né? O selênio é ótimo para o desempenho motor, para a coordenação motora, para a memória, para o desenvolvimento cognitivo. E pouquíssimas pessoas comem selênio na vida. Quem não come peixe marinho, né, gente? Migratório do mar e castanha do Pará não come selênio, né? Mas a gente produz um pouco de selênio, sim, no sistema nervoso central. Também tem os ômegas, né, que são anti-inflamatórios. Nós vamos trabalhar com ova de salmão, vai ser muito gostoso. Previne dano de radical livre. Aqui, comparando os dois tipos de ova, né? Então, aí do lado está a ova do salmão e a ova do caviar, né? Do esturjão, mas também de outros peixes que tem ova preta. Tem um outro peixe famoso, que eu esqueci o nome agora, capelino, né? Capelino, que tem essa ova preta. Só comparando aí as duas, né? Para quem não conhecia a ova do salmão. E cura. Grandes fontes proteicas, claro, né, gente? A partir da ova se dará origem ao animal por inteiro, né? Lembre que a ova é simplesmente o embrião, né? Que não foi que não teve sucesso no nascimento. Então, a partir deste embrião se dará origem a um ser vivo por completo. Então, imagina se a ova não tem que ser naturalmente uma grande fonte nutricional. Além de ser estético, né? Para preparações
na gastronomia. Olha que lindo estes tipos de algas. Então, as algas e as ovas da culinária japonesa são muito legais, com benefícios para os atletas, como antioxidantes, e inclusive para adereço nos pratos, né? Até para o embelezamento dos pratos, fica muito lindo a utilização de algas. Galera, era isso que eu queria falar hoje. Não quero falar mais, mas a gente pode continuar conversando, mas não quero dar mais aula porque já falei um monte de coisa. O que a Isabel ia pôr um KKK e eu acho que ela pôs um JJJJ. Mas tudo bem, pode